Estamos de volta com o Band de Entrevista e o meu convidado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça aqui da Bahia, Márcio Fael. Doutor Márcio, existe alguma ação específica do Ministério Público para a Copa, por exemplo? Silvana, nós temos várias iniciativas e acompanhamento de tudo que se passa há algum tempo. Recentemente, nós reformulamos até o nosso grupo de trabalho que acompanhará todas essas ações, porque nós sabemos que podem ocorrer imprevistos naturais, movimentos reivindicatórios. Então, nós articulamos com vários órgãos que compõem o Ministério Público, seja na área de segurança, defesa social, consumidor, cidadania, saúde, e, enfim, estaremos acompanhando tudo o que ocorrer nesse período. O senhor passou por várias promotorias no interior do estado, o senhor é de Itabuna, passou muito tempo por lá. Hoje, qual é a maior dificuldade de um promotor que atua no interior? Não é fácil para o promotor, porque as demandas se multiplicam. O serviço público, naturalmente, tem dificuldade de acompanhar o ritmo das demandas sociais. Então, nós precisamos cada vez mais de aumento de número de servidores, de promotores, de condição de trabalho. E isso requer também investimentos públicos. Então, sempre estamos correndo atrás dessa necessidade de garantir ao promotor essa possibilidade de um trabalho mais eficiente. Então, as demandas aumentam, muitas vezes o número de promotores é reduzido. Nós vivemos num estado enorme, gigantesco, com inúmeras diferenças regionais. Ele se vê com muitas dificuldades, mas ao longo dos últimos anos, principalmente, o Ministério Público procurou encontrar algumas formulações. Por exemplo, na área ambiental, nós criamos atuação com gestão regionalizada. Então, nós não temos um promotor necessariamente para cuidar de ocorrências ambientais em Itabuna. Nós criamos uma promotoria regional que atua em situações de interesse ambiental que geralmente ultrapassam os limites de um município. Então, a gente procurou também, ao longo dos anos, o Ministério Público atuar dentro de uma lógica diferenciada, porque, tradicionalmente, qual era o referencial, tanto para a magistratura, para os juízes, como para os promotores? Os limites de uma comarca, muito próximos à ideia de uma cidade. Então, como se os problemas tivessem fronteiras muito construídas, assim, desenhadas, o que foge à realidade. O senhor citou o meio ambiente e nós costumamos ver alguns gestores do Executivo reclamando da intromissão do Ministério Público em várias áreas, em especial quando se trata de obra. Como é que o senhor avalia essa postura de alguns gestores e em qual medida também existe um acompanhamento maior do trabalho do promotor para que ele realmente tenha um limite lógico, um limite que seja interessante para a sociedade dentro de toda essa complexidade que o senhor já citou? Perfeito, Silvana. O Ministério Público não deixa de ser um órgão de fiscalização dos poderes. Ele, naturalmente, pela Constituição Federal, tem essa atribuição de acompanhar e de fiscalizar. Todo aquele que fiscaliza, ele cria uma certa desconfiança, né? E muitas vezes ele incomoda, né? Ele incomoda e, agora, é preciso, e a gente tem se esforçado para que se encontre o ponto certo, porque o agente político, o gestor, o prefeito, ele recebe uma delegação popular e a ele cabe também decidir determinados destinos. Dentro de certos limites, a ele é que a Constituição permitiu uma escolha, porque decisões administrativas envolvem escolhas e ele é o legitimado para aquelas escolhas, desde que essas escolhas não rompam os limites da legislação. Então, na prática, às vezes é difícil mesmo saber qual é essa linha divisória. Exige um esforço também muito grande nosso, mas nós temos que reconhecer
que ao prefeito, por exemplo, cabe sim decidir e escolher determinados caminhos, porque ele tem uma margem de opção. Eu vi uma entrevista do senhor de quando o senhor ainda estava em Itabuna, mais ou menos há uns 10 anos, e o senhor falava duas coisas interessantes. Uma era em relação ao poder, né? Ou, na verdade, o fato do Ministério Público não poder se ater ao poder econômico ou político para fazer a avaliação de uma causa. E outro era com relação à dificuldade, muitas vezes, de se conseguir uma testemunha por causa da ditadura do medo. O senhor acredita que essas duas bases, esses dois pilares, ainda são mantidos, ainda continuam sendo importantes ou vivenciados, quer dizer, importantes no caso de não se olhar o poder sócio, o poder político e econômico e, infelizmente, ainda há dificuldade de se ter testemunhas por causa do medo? Vou começar por essa, Silvana. Nós vivemos isso. As testemunhas, elas sentem naturalmente atemorizadas, né? Toda essa criminalidade, ela afasta aquele que poderia contribuir com o processo, com a descoberta da verdade, da condição de expor tudo que sabe. Isso é natural, é compreensível e a legislação buscou também contemplar a proteção à testemunha. Hoje nós temos já uma política de proteção às pessoas que se encontram numa situação de risco. Claro que isso é um pouco incipiente, nós não temos ainda uma condição de uma segurança maior a essas testemunhas e esse é um fenômeno que ainda permanece. É um fato e que o Brasil precisa investir muito nisso, porque muitos dos crimes, vamos dar o exemplo do homicídio, ainda dependem da prova testemunhal e as pessoas, naturalmente, é compreensível, têm medo de depor. Bom, quanto à questão das ingerências econômicas, políticas, eu acho que do que eu tive a condição de sentir durante a minha experiência, acho que o Ministério Público ele sempre tem que resistir ao poder econômico e ao poder político. Ele é uma voz de resistência, mas não uma voz de resistência rebelde. Ele tem que saber dialogar com esses atores. O promotor de justiça não deixa de ser um ator também político. Ele conversa, ele dialoga, ele ouve, de modo que, se ele é resistente ao poder econômico, por exemplo, ele não deve sentir-se, por exemplo, também numa situação de superioridade e de dono da verdade. Ele também tem que ter a humildade de dialogar com aquele que, em determinado momento, ele acha que quer se impor pela força econômica. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre segurança. O Band Entrevista volta em instantes.